suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, na verdade, para a leitura do verso 23 a 29. Hebreus 11, para a leitura do verso 23 a 29. Hoje nós vamos falar sobre escolhas de fé. Hebreus 11, 23 a 29. A palavra do nosso Deus nos diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de tudo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção esteja inteira para a mensagem que Deus tem preparado para nós nesta noite. Amados irmãos, a vida é feita de decisões, desde aquela decisão mais simples quanto ao que vestir, ao que comer, até escolhas mais sérias, quanto à profissão a ser exercida, casar-se com essa pessoa ou não, optar por uma intervenção cirúrgica ou lutar contra uma doença por meio de um tratamento específico. Sem sombra de dúvidas, todas essas escolhas compõem o enredo da nossa vida, da nossa trajetória neste mundo. Agora, um aspecto bem interessante da maturidade cristã é a habilidade de fazer escolhas corretas, fazer escolhas conforme a palavra do Senhor e que glorificam o nome do nosso Deus. Por exemplo, quando Satanás lhe tenta, ou você diz sim, ou você diz não. Quando você tem a oportunidade de testemunhar a respeito de Cristo, ou você fala as verdades do Evangelho, ou você não fala. Quando você tem algum tempo de sobra para ler a Escritura, para orar, ou você faz, ou você não faz, amado irmão. Quando você acorda domingo de manhã, ou você vem para a igreja, ser alimentado, aprender a palavra do Senhor, ser firme de compromisso, ou fica em casa, assistindo televisão, fazendo suas tarefas domésticas e assim por diante. As decisões que nós tomamos refletem a nossa maturidade ou não. E esse é o ponto do texto de hoje. Deus nos exorta, a sua palavra, a tomarmos decisões espirituais. Então, em Hebreus, no capítulo 11, nós veremos homens que tomaram decisões corretas, de fé, conforme aquilo que Deus esperava da vida deles. Abel, por exemplo, escolheu o sacrifício mais excelente, em contraste com o sacrifício do seu irmão Caim. Quando nós olhamos para Enoque, foi um homem que andou com o Senhor em oposição ao mundo de iniquidade. Noé escolheu trabalhar para o
servir ao Senhor em oposição ao resto do mundo que estava para ser subjugado pelo juízo de Deus por meio do dilúvio. Quando nós olhamos para Abraão, vemos que ele decidiu sair da sua terra, decidiu então sacrificar seu filho, ambas atitudes em obediência ao Senhor. Vemos também Isaac, Jacó, José, homens que agora caminham confiados na promessa do Senhor e não naquilo que os seus olhos podiam contemplar, os olhos físicos, os olhos das suas frontes e assim por diante. Amados irmãos, as suas decisões na vida cristã demonstram se você tem sido atingido pelos dardos inflamados do maligno, ou se você tem sido protegido pela armadura do nosso Deus, o escudo da fé. Moisés então usava o escudo da fé, e o autor aos Hebreus nos mostra que Moisés era um homem que caminhava, não por aquilo que ele via, os olhos físicos, mas pela fé no nosso Deus. E nós vemos isso tanto no verso 23, como no verso 24, como no verso 27, como no verso 28, como no verso 29. Moisés, pela fé, agiu para a glória do nosso Deus. Então, o primeiro desses exemplos se relaciona aos pais de Moisés. O último se relaciona ao povo de Israel. Então, para a surpresa dos judeus, a quem essa epístola foi endereçada, nós veremos não um Moisés que caminha conforme as leis, que caminha conforme as obras, que caminha conforme as regras, mas que caminha com fé no Senhor, aquele que conduz a sua vida para que ele seja vitorioso e faça escolhas que glorificam o Pai Celeste. Então, diante do que vimos até aqui na vida de Moisés, nós veremos a fé como norteadora de decisões. Fé como norteadora de decisões. E nessas decisões, nós teremos que rejeitar algumas coisas e aceitar outras. Veremos então que a fé se apresenta pelas escolhas sábias e fiéis a Deus, e também aquela rejeição àquilo que o mundo oferece, aquilo que ofusca a nossa identidade cristã. Então, o tema que nós pensaremos nesta noite é fazendo escolhas de fé. Fazendo escolhas de fé. Fazendo escolhas de fé. Em primeiro lugar, nós veremos o que a fé nos leva a rejeitar. Em primeiro lugar, nós veremos o que a fé nos leva a rejeitar. No verso 24, nós vemos que pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de quem? Faraó. Então a primeira coisa que ele rejeita aqui é o prestígio do mundo. Ele rejeita o prestígio do mundo, versículo de número 24. Então vamos pensar na vida de Moisés como um homem de Deus. Devemos entender que ele teve dois parâmetros de educação. Primeiramente, ele foi educado pela sua mãe durante parte da sua infância. A gente não sabe por quanto tempo ele esteve com a sua mãe, sendo educado na lei do Senhor, nos princípios da aliança, conforme a fé dos patriarcas, no descansar daquela visão que ele tinha do Messias prometido, aquele que tiraria o povo do jugo do pecado. Então, os seus pais, com muito cuidado, transmitiram algo especial que Deus lhe havia dito, pois eles sabiam que Moisés era um instrumento que seria usado nas mãos de Deus para livrar o povo daquele jugo de escravidão que já durava mais de 400 anos. Então, além de uma educação judaica, Moisés também foi educado conforme o conhecimento e as ciências egípcias. Então, lá em Atos capítulo 7, versículo de número 22, vemos esta realidade.
onde ele tem uma educação cristã, mas depois ele é levado até o palácio, onde ele vai ser experimentado em tudo aquilo que seria futuramente necessário para que ele conduzisse o povo em vitória, em triunfo, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, onde ele foi educado aos pés de Gamaliel, e tudo isso lá na frente seria usado para a glória de Deus e para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Depois, quando ele atinge 40 anos de idade, ele precisa tomar uma decisão: eu serei aquele que está com o povo hebreu, o povo da promessa, o povo que teme ao Senhor, ou irei viver como um egípcio, conforme o prestígio desse mundo? Era essa a decisão que ele tinha para tomar na sua frente. E percebam que o texto nos diz que Moisés, quando homem, já fez. Essa atitude que ele toma ao rejeitar o prestígio do mundo não foi feita conforme o entusiasmo, a imaturidade ou uma atitude fruto de indecisão, não. Ele tinha ciência, com 40 anos de idade, que ele estava disposto a sofrer com o povo de Deus. E o texto nos diz que ele rejeitou fazer parte de uma família real. Ele havia sido criado como filho da filha de Faraó, ou seja, ele teria grande notoriedade. Provavelmente ele seria um governador, ou até mesmo um futuro faraó. Ele deixou o prestígio do mundo para caminhar com o povo de Deus, para sofrer com aqueles que eram escravos no Egito. E tudo isso porque ele tinha fé no Deus verdadeiro, fé no Deus da promessa, fé no Deus da aliança, que conduziria a sua vida em triunfo. E tudo isso para a glória do nosso Deus. É isso que faz alguém ter prestígio aos olhos do Senhor. Aquela pessoa que deixa a grandeza que é bem vista pelo mundo. Ou seja, às vezes o dinheiro, às vezes da família que você vem, às vezes o seu status na sociedade. É isso que o mundo diz ser alguém importante. Moisés disse não ao prestígio do mundo, não. Ele queria ser grande aos olhos do nosso Deus, como no caso de João Batista. Jesus olha para João Batista e diz que ele era grande, não porque ele era de uma família importante, porque ele veio de uma simples família sacerdotal, não porque ele tinha dinheiro, né? Você deve se lembrar que ele se alimentava ali com gafanhotos, e ele tinha roupas de veste de camelo, não porque ele tinha grandes riquezas, não, mas porque ele temia ao Senhor, e o seu propósito maior era glorificar o nome de Deus. De acordo com Lucas capítulo 1, verso 15 a 16, João Batista foi considerado grande por outras características: obediência, fidelidade, ser cheio do Espírito Santo e ser usado nas mãos de Deus para a conversão daqueles que não conheciam a Cristo Jesus, o Senhor de Israel. Você entende que o prestígio do mundo e o prestígio que vem de Deus é diferente? É obediência, é temor, é pensar na eternidade, é pensar naquilo que é maior e que os olhos humanos não são capazes de enxergar. Então, quais são as suas decisões? São decisões que buscam o prestígio do mundo ou o prestígio do nosso Deus? Aquilo que glorifica ao Senhor. De que lado você está nessa sua jornada da fé no Evangelho? Crianças e jovens crentes também precisam ter, normalmente tem dois parâmetros de educação: a educação cristã no lar, onde o pai ensina, onde o pai mostra o que é verdade, e muitas vezes a educação secular. E por vezes você, jovem, criança, adolescente, precisa se posicionar. Por exemplo, servir a Deus, dizendo que existe um Deus criador que fez todas as coisas, ou ir na onda do professor que diz que nós viemos
por meio de um processo evolutivo. É você que entende que todos nós somos pecadores e não um fruto da sociedade como tábuas rasas, onde nós somos moldados pelo meio que nós estamos inseridos. Não, o homem nasce em pecado e, como nós lemos hoje, destituído da graça de Deus, precisa se converter, precisa de novo nascimento. Então você, jovem, adolescente, você prefere o prestígio do mundo ou o prestígio de Deus? Aquilo que glorifica o nome do nosso Senhor. Você teria coragem de ser fiel, de ser diferente, mas glorificar a Deus e mesmo assim ser perseguido na escola, na faculdade? Ou você vai caminhar conforme os prazeres deste mundo? Mas além de negar os prestígios do mundo, nós veremos que a fé nos leva a rejeitar também os prazeres do mundo. Não apenas o prestígio, mas os prazeres do mundo. No verso 25 e verso 26 nós vemos que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir o que? Os prazeres transitórios do que? Veja como isso é forte. Por quê? Moisés, ele tinha ciência de que Deus lhe havia dado uma missão de libertador do povo de Israel. Ele sabia que ali naquele palácio ele não poderia aceitar os requintes egípcios para o pecado. Não, ele não podia se esquecer da sua identidade hebraica, de um homem que temia ao Senhor. Agora pensa, meu amado irmão, ele tinha as comidas mais gostosas da sua época, ele tinha todas as oportunidades de se deitar com aquelas mulheres que não temiam ao Senhor, de ter autoridade como governador, como o futuro faraó. Ele tinha ali a liberdade de se satisfazer com os prazeres transitórios do que? Mas ele deixou isso para seguir juntamente com o povo de Deus. E veja, sendo maltratado, judiado, sendo perseguido, mas não algo que ele faz pela sua própria força, não. É uma decisão de recusa, de rejeição feita pela fé no Deus de Israel. Assim como nós devemos todos os dias, pela fé em Cristo Jesus, nos posicionar contra o mundo, contra a carne, contra o pecado, para a glória do nosso Deus. A fé sabe que os prazeres da carne são transitórios, enquanto a herança de Deus é eterna. É por isso que o cristão, ele deve viver amando o Evangelho, se apropriando das verdades da palavra de Deus, que revelam quanto esse mundo é perigoso, quanto o nosso coração é enganoso, quanto a graça de Deus é maravilhosa, e em Cristo Jesus nós temos força para seguir adiante e glorificar o nome do nosso Deus. Pela fé, Moisés preferiu as riquezas de Cristo ao invés dos tesouros do então poderoso Egito, mas que era passageiro, mas que iria cair, porque o nosso Deus pesaria a sua mão diante daquela nação que não temia ao nome dele, que não temia o nome do Todo-Poderoso. E por quê? Porque Moisés contemplava o quê? O galardão. A sua mente estava no Senhor. Ele não almejava coisas transitórias, coisas passageiras, o status, a riqueza, a saúde, a fama do hoje. Não, ele estava com o seu olhar lá na frente, olhando para aquilo que Cristo tinha reservado para ele. É por isso, amado irmão, que o pecado não compensa. Verdade que o mundo nos oferece ali o prazer da vida, da bebida, da festa, da promiscuidade, mas isso é passageiro, isso escraviza, isso nos distancia de Deus, e muitas vezes nós vamos ser tidos como os doidos, como os loucos que vão para a igreja todo domingo,
diferente. Como os doidos que todos os dias leem a palavra de Deus, que se submetem ao Senhor, que trazem os seus dízimos à casa de Deus. Mas nós fazemos tudo isso por causa da nossa fé no Senhor, em obediência, em amor, em alegria. Agora, não é fácil. O apóstolo Paulo diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus passarão por uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida de boa. Não, serão perseguidos. Então esse é o preço a ser pago. Mas pela fé nós rejeitamos o prestígio do mundo, os prazeres do mundo, e mais para frente nós veremos também a pressão do mundo. Então, amado irmão, rejeitar os prazeres do mundo implica viver sendo perseguido. Você tem que se portar como um salvo em Cristo Jesus, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua escola, nos seus relacionamentos, e como luz, buscando viver piedosamente. As pessoas não se alegrarão, porque a luz incomoda as trevas, mas mesmo assim você estará glorificando o nome do Senhor, porque você tem rejeitado o mundo, as tentações do pecado e também as artimanhas de Satanás, que não está satisfeito pelo fato de você hoje estar na casa de Deus, temendo ao grandioso que grandes coisas fez no seu viver. Então, se você, pela fé, optar pelas riquezas de Cristo Jesus, saiba que você enfrentará dificuldades, mas as dificuldades com Cristo são infinitamente maiores do que os prazeres deste mundo, que nos levam para o inferno, que nos levam para uma eternidade distante deste Deus que tanto fez por nós, que tanto nos ama, ao ponto de enviar Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Então, o escritor aos Hebreus encoraja os seus leitores a sofrerem, sendo desprezados, como Cristo também sofreu, como Cristo também foi desprezado. Por isso nós devemos sair desse sistema, dessa forma que o mundo tenta nos impor a viver essa agenda que desagrada o nome do nosso Deus. Vemos então que a fé nos leva a rejeitar o prestígio do mundo, em segundo lugar os prazeres do mundo e por fim a pressão do mundo. O verso de número 27 nos diz algo muito interessante no nosso texto. Vemos o seguinte: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Este versículo não se refere àquele episódio onde Moisés fugiu do governador do Egito depois que ele havia matado o egípcio. Não. Aqui diz respeito àquela saída do povo para estar assim livre do jugo dos egípcios. Então Moisés, ele agiu pela fé, ele não temeu a ira de Faraó, porque ele estava confiado no Deus Todo-Poderoso, que seria aquele que conduziria com mão poderosa o povo rumo à terra da promessa. Por medo do povo, Arão fez o quê? Bezerro de ouro. Por medo, Pedro negou a Cristo Jesus. Por medo, Abraão disse uma mentira sobre Sara. Por medo, nós vemos Isaac fazendo o mesmo com Rebeca. Por medo, nós vemos Jacó fugindo para a casa do seu tio Labão, porque estava com medo de quem? De Esaú. Pela fé, Moisés se apoiou naquele que é invisível, naquele que é todo poderoso, não cedendo ao quê? A pressão. Muitas vezes, por meio da dificuldade, do problema, o que o cristão faz? Ele cede, ele nega os seus princípios, ele nega o seu Deus, ele fala, não quero ser perseguido, e assim ele caminha conforme o quê? O curso deste mundo. Nós não podemos ceder à pressão, amados irmãos. Nós devemos rejeitar aquilo que o mundo oferece
e essa pressão do mundo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é por isso, pastor, que muitas vezes eu deixo de falar de Cristo para as pessoas ao meu redor. Isso, você sai de pressão, por medo, você deixa de anunciar o grande amor de Deus em Cristo Jesus encarnado. É por isso que por vezes você não se posiciona, sendo aquele homem, aquela mulher de atitude, né, de compromisso, que tem aquela palavra sempre temperada com sal, para responder os que não temem a Deus. O que é isso? Ceder à pressão do mundo. Então é por isso que eu, como jovem, como adolescente, eu não ajo conforme a glória do meu Deus, exatamente porque eu estou voltado às coisas deste mundo, buscando a satisfação do meu próprio coração, aquilo que não agrada ao meu Deus. Pastor, então é por isso que nós deixamos de ir ao culto ou ao trabalho da igreja no dia que tem festa na empresa? Sim, você tem que perder o seu emprego, você tem que não ser bem visto entre as pessoas, a estar na casa do nosso Deus. Exemplificando mais uma vez, como uma moça cristã, ela está interessada em se casar, e ela não encontra um bom partido na igreja, e ela resolve então se casar com um não crente. Que ela é baseada no quê? Baseada no medo. Medo de ficar solteira, medo de ser considerada titia, ou uma pessoa que faz o quê? Escolhe muito. Então ela prefere agir conforme a circunstância, a deixar de agradar a Deus pela fé no Senhor. Então, como você tem agido, amado irmão? Você tem agido pela fé, para a glória de Deus, como uma demonstração daquilo que Ele já tem feito por você, já fez em Cristo Jesus? Tem te sustentado ou tem caminhado conforme o seu coração? Com medo da represária, com medo de perder o seu emprego, com medo de perder o seu status, onde quer que você coloca os seus pés. Tome cuidado, porque Deus quer que nós sejamos pessoas que glorifiquem o nome dEle. Se você age de alguma dessas formas, é sinal que a sua fé deu lugar ao medo. Que a sua fé deu lugar ao medo. Viver pela fé não é achar que as coisas sempre vão dar certo, por exemplo, na evangelização, que você falará o plano da salvação de maneira nítida e a pessoa, não, eu aceito Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Agir pela fé não é achar que no seu emprego, que o seu chefe vai entender a razão de você não estar na igreja, deixando então a festa da empresa. Você pode muitas vezes ser mandado embora, mas nisso o nome de Deus é glorificado. Agir pela fé é você entender que você pode esperar o seu companheiro em Cristo Jesus por um longo tempo, mas o nome de Deus está sendo glorificado, porque você tem agido pela fé, para a glória do nosso Deus. Viver pela fé é permanecer fiel a Deus, mesmo sem saber aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. É agir mesmo sem saber aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Você lembra do exemplo de Daniel e seus amigos, dos amigos de Daniel? Eles tinham a chance de se prostrar à imagem de Nabucodonosor, de prestar honras ali àquela imagem, mas eles preferiram estar na fornalha com Cristo Jesus, a viver os prazeres deste mundo, mas sendo servos de Satanás. Muitas vezes nós não sabemos o que nos espera, mas nós agimos pela fé e para a glória do nosso Deus. Fazendo escolhas de fé, vimos em primeiro lugar o que a fé nos leva o quê? A rejeitar. Prestígio do mundo,
os prazeres do mundo e a pressão do mundo. Agora nós veremos aquilo que a fé nos leva a aceitar. É o movimento contrário. Primeiro, a fé nos leva a aceitar o plano de Deus. No versículo de número 23, nós vemos: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto de quem? Pelo decreto do rei. Então vejam, amados irmãos, que Moisés era uma criança formosa aos olhos de quem? De Deus. E é interessante que de alguma maneira seus pais já sabiam o propósito que Deus tinha para a vida de quem? De Moisés. Eles não temeram o decreto do rei daquela época, que mandou matar todos os homens, os bebês que eram homens do povo hebreu, sendo jogados inclusive no rio Nilo. Então eles ocultaram Moisés, Anão e Joquebede, porque eles sabiam que Deus podia preservar esta criança. Então, em determinado momento, eles viram que não podiam mais ter Moisés com eles. Depois dos 3 meses, chorando muito, Moisés poderia então ser pego e ser morto. O que eles fizeram? Separaram ali um cesto, de junco, e ali esse cesto foi preparado. A criança foi colocada nesse cesto e Moisés foi colocado onde? No rio Nilo. Um rio muito perigoso, não apenas por conta da corrente da água, mas por conta de um predador que é inclusive um dos maiores que nós temos no mundo todo. Que predador é esse? Crocodilo. Então, até hoje nós temos muitos relatos de pessoas que morrem pescando no rio Nilo. Então, imaginem para um pai, para uma mãe, vendo seu filho colocado no cesto, tinha piche ali, tinha um tipo de betume para o cesto não afundar, sendo colocado para a correnteza levar, e ainda com o perigo de nada mais, nada menos que um crocodilo. Mas eles estavam vendo o quê? Pelo olhar da fé, crendo que Deus conduziria a vida de Moisés. O que acontece? Miriam acompanha o cesto, a filha de Faraó vê o cesto ali, viu que o menino era bonito. Miriam fala: olha, você quer que eu vá chamar uma mulher para cuidar de Moisés? E aí Miriam vai, chama a mãe do menino para cuidar de Moisés. E assim ela estava sendo paga para cuidar do seu próprio filho, que na verdade não foi morto pelo decreto do rei, e não foi morto também pela circunstância que estava ao seu redor. Então, a fé nos leva a aceitar o plano de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, e esse plano é sempre o melhor. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, nós vemos que aqueles que foram escolhidos foram justificados e foram santificados, e um dia serão o quê? Glorificados. E nós agimos conforme o plano desse Deus maravilhoso, que nos conduz em todas as coisas para a glória do seu nome. É por isso que nós devemos amar o Evangelho, aceitar o plano de Deus na nossa vida, sabendo que Ele tem conduzido a nossa história, que Ele tem fortalecido a nossa família, que Ele tem sustentado o nosso viver, e tudo isso para a glória do nosso nome, do seu nome, que é soberano, que é eterno, que é maravilhoso. Então, o que a fé nos leva a aceitar? O plano de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano é ser conduzido pela palavra de Deus. Esse plano é que você seja cheio do Espírito Santo para tomar as melhores decisões na sua vida. Esse plano maravilhoso é que você faça a vontade de Deus aqui nesta terra, assim como a vontade de Deus é feita no céu, e é maravilhosa e eterna, e tudo isso redunda em glória, honra e louvor ao Senhor. O que a fé nos leva a aceitar? O plano de Deus. Você está sendo conduzido por esse plano maravilhoso. Mas em segundo lugar, a provisão de Deus. O verso de número 28 nos diz o seguinte: pela fé
celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de quem? Dos israelitas. O que Moisés contemplou? Provisão, sustento. Muitas vezes a gente foca nesse aspecto de provisão de Deus no que diz respeito à nossa vida terrestre, né? Então, é a provisão daquele medicamento que esperávamos, né? Daquela consulta, era do trabalho, né? A porta de emprego que se abriu, e tudo isso é muito bom. Deus se preocupa com essas áreas da nossa vida, mas a ênfase é uma provisão que diz respeito à salvação. Aceite a provisão de Deus. Então, quando Deus dá ordem para Moisés para imolar o cordeiro pascal, o que Moisés faz? Ele ensina ao povo: façam isso sem medo, coloquem ali o sangue no umbral da porta, porque neste dia passará ali o exterminador, o devorador, e aqueles que não forem de Deus terão seu filho primogênito mortos. E nós, em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, recebemos a maior provisão de todas, que é a salvação, que é a redenção, que é esse relacionamento antes que estava quebrado, sendo restaurado, sendo restabelecido, e isso é maravilhoso. Aceite pela fé esta dádiva do Senhor, essa graça, este presente que não pode ser comparado a nada neste mundo. Moisés creu na provisão divina, e por isso que Deus fez? Poupou milhares de pessoas. Você tem a oportunidade de mostrar às pessoas que estão ao seu redor que Deus providencia muito mais que bênçãos materiais. Ele providencia salvação. Por isso, não calhe a sua boca, dê testemunho, ame a Cristo Jesus, não negocie a sua fé, seja ousado. Imagine se Moisés chegasse para um povo que já viu um Deus derramando sua ira em 9 pratos, e falou: olha, né? Quem sabe, né? Vamos tentar aqui colocar o sangue, se puder. Não, nós precisamos matar o cordeiro pascal. Cada homem precisa estar bem vestido, ter o seu cajado na mão, mate o cordeiro, coloque o sangue no umbral da porta. Então o crente precisa agir dessa forma, entender que nós recebemos a provisão de Deus em Cristo Jesus, e mostrar ao pecador que está morto no seu pecado que existe uma provisão eterna, existe salvação, existe esperança, e assim ele não passará vivendo neste mundo com fome, nu espiritualmente falando, porque Deus é quem nos dá o alimento que é Cristo. Deus nos dá uma nova roupagem em Cristo Jesus, e assim o cristão ele age ousadamente para a glória do Senhor. Receba então a provisão do nosso Deus, aceite por meio da fé. A fé nos leva a aceitar o plano de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida, nos leva a aceitar a provisão de Deus. A gente sabe que Deus providencia aquilo que é material, mas acima de tudo, Ele nos providencia salvação, santificação, força para continuar na jornada deste mundo. Mas por fim, aceite pela fé a promessa de Deus. No verso 29 nós vemos: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. O que Deus disse para o povo? Que um dia eles haveriam de conquistar uma terra separada, que mana leite e mel, e que nada poderia frustrar o plano do Senhor. Então eles tinham que estar o quê? Confiados nesta promessa, e aceitar pela fé o que Deus já havia prometido ontem, lá atrás, aquilo que Deus já havia feito em aliança com os antepassados de Moisés. Então o mar vermelho se abriu com 2 altos muros, e o povo havia de passar. Eles podiam tomar 2 decisões: olhar para a circunstância, ou olhar para o autor e consumador da sua fé, olhar para o líder Moisés, que
que era o mediador, que já apontava para Cristo Jesus, que nos ajuda a olhar com confiança para o nosso Senhor. Então imagina alguns céticos dizendo: será que essa água não vai cair, né? E a gente não vai se afogar? E Moisés falando: nós devemos seguir o quê? Deus tem grandes coisas para nós, onde? Na terra da promessa. Diferentemente de quem? Os egípcios. Então, enquanto os israelitas, eles passam pelo mar, olhando para Deus, para o Senhor, os egípcios tentaram atravessar, olhando para a experiência de quem? Os israelitas. E ali eles foram tragados por aquelas ondas, porque eles não haviam crido no Senhor. Viver pela fé é crer na promessa de que Cristo irá proteger a mim e a você. Você crê nessa verdade? Você descansa nessa realidade de que Cristo tem te protegido dos perigos da sua jornada, que Ele é fiel para te fortalecer até o dia em que eu e você estaremos na Canaã celestial, firmes, temendo a Deus, um regozijo no coração e rejeitando os prazeres do mundo, rejeitando as experiências e as delícias dessas coisas, conforme o mundo tenta nos impor, para experimentar as delícias da pátria celestial, que são incomparavelmente enormes. Cristo Jesus tem nos fortalecido, e é nisso que nós confiamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós descansamos nesta verdade, agindo pela fé, fazendo escolhas pela fé, aceitando aquilo que vem de Deus e rejeitando aquilo que é. Faça isso, meu irmão. Haja pela fé, que as suas escolhas sejam para a glória do nosso Deus, não conforme o mundo dita, o prestígio do mundo, os prazeres do mundo, a pressão do mundo. Não. Tenha sobre si os planos de Deus, a providência de Deus, e confie na promessa de Deus, porque Ele tem nos abençoado para a glória do Senhor. Que Ele assim nos fortaleça e nos agracie. Amém. Vamos passar